Primeiro cidadão, parece-me que há muito em suas palavras. Segundo cidadão, caso se considere a questão acertadamente, César sofreu grande mal. Terceiro cidadão, será, senhores? Temo que virão piores no lugar dele. Quarto cidadão, notaram as palavras? Não aceitou a coroa. Portanto, com certeza, não era ambicioso. Primeiro cidadão, se assim for, alguém há de pagar caro. Segundo cidadão, pobre alma, seus olhos estão vermelhos, como brasas por chorar. Terceiro cidadão, não existe em Roma homem mais nobre do que Marco Antônio. Quarto cidadão, atenção, ele começou a falar de novo. Marco Antônio, mas ontem a palavra de César podia contrariar o mundo. Agora ele ali jaz, e nem o mais pobre lhe presta reverência. Ó senhores, apelando à vaidade deles, se eu estivesse disposto a incitar motim e fúria em seus corações e mentes, deveria ofender Brutus e ofender Cássio, que todos vocês sabem são homens honrados. Observe a frequência com que Marco Antônio repete o termo honrado. Observe também a sagacidade com que levanta a primeira sugestão de que talvez Brutus e Cássio possam não ser tão honrados quanto a multidão romana acredita que sejam. Essa sugestão é manifestada nas palavras motim e fúria, que ele usa aqui pela primeira vez, após a pausa ter dado tempo de observar que a multidão estava inclinando-se ao seu argumento. Observe com que cuidado ele sente o terreno e faz suas palavras ajustarem-se ao que ele sabe ser a disposição mental dos ouvintes. Marco Antônio, não vou ofendê-los. Prefiro ofender os mortos, ofender a mim e vocês, do que ofender homens tão honrados. Cristalizando a sugestão de ódio a Brutus e Cássio, ele então apela para a curiosidade da plateia e começa a assentar a base para o clímax. Um clímax que ele sabe que conquistará a multidão, porque está chegando lá com tanta sagacidade que a turba acredita que a conclusão é dela. Marco Antônio, mas aqui está um pergaminho com o selo de César. Encontrei-o em seus aposentos. É seu testamento. Deixe que o povo apenas ouça o testamento, que, perdoem-me, não pretendo ler. Aguçando o apelo à curiosidade, fazendo a multidão acreditar que não pretende ler o testamento. E iriam beijar as feridas de César morto, e molhariam seus lenços em seu sangue sagrado. Sim, e implorariam por um fio de cabelo dele, como lembrança, e ao morrer, citariam-no em testamento, deixando-o como um rico legado a seus descendentes. A natureza humana sempre deseja o que é difícil de conseguir ou aquilo de que está prestes a ser privada. Observe com quanta astúcia, Marco Antônio desperta o interesse da turba e faz com que queira ouvir a leitura do testamento, preparando-a assim para ouvir com a mente aberta. Isso marca seu segundo passo no processo de neutralizar as mentes. Todos, o testamento, ouçamos o testamento de César. Marco Antônio, tenham paciência, gentis amigos, não devo lê-lo, não é bom que saibam o quanto César os amou. Vocês não são madeira, não são pedras, mas homens, e sendo homens, ao ouvir o testamento de César, isso irá inflamá-los. Exatamente o que ele deseja fazer. Fará com que fiquem loucos. É bom que não saibam que são herdeiros dele, pois se soubessem, o que pode vir disso? Quarto cidadão, leia o testamento, iremos ouvir. Marco Antônio,
Você deve ler o testamento de César. Marco Antônio. Vocês serão pacientes? Ficarão calmos? Já me excedi ao falar a respeito disso. Temo ofender os homens honrados, cujos punhais esfaquearam César. Temo isso. Punhais e esfaquearam. Sugerem um assassino cruel. Observe a sagacidade com que Marco Antônio injeta essa sugestão no discurso. E observe também a rapidez com que a turba capta o significado, porque sem que a multidão saiba, Marco Antônio cuidadosamente prepara suas mentes para receber a sugestão. Quarto cidadão. Eram traidores, os homens honrados, todos. O testamento. Segundo cidadão. Eram vilões, assassinos, o testamento. Justamente o que Marco Antônio teria dito no início, mas ele sabia que teria um efeito mais desejável se plantasse o pensamento na mente da multidão e permitisse que ela mesma dissesse isso. Marco Antônio, vocês irão me obrigar a ler o testamento? Então façam um círculo em torno do corpo de César e deixem-me mostrar-lhes aquele que fez o testamento. Descerei e vocês me darão permissão. Nesse momento, Brutus deveria ter começado a procurar por uma porta dos fundos para escapar. Todos, desça. Segundo cidadão, desça. Terceiro, dê espaço para Marco Antônio, o nobilíssimo Marco Antônio. Marco Antônio, não cheguem tão perto de mim. Afastem-se. Ele sabia que tal ordem faria com que quisessem se aproximar, que era o que ele queria que fizessem. Todos, para trás, deem espaço. Marco Antônio, se têm lágrimas, preparem-se para derramá-las agora. Vocês todos conhecem esse manto. Lembro da primeira vez que César o colocou. Foi em uma tarde de verão, em sua tenda, no dia em que derrotou os Nervios. Vejam, neste ponto, deslizou o punhal de Cássio. Vejam, que rasgão fez o invejoso Casca. Por aqui, o bem-amado Brutus o apunhalou, e quando retirou a lâmina amaldiçoada, observem como o sangue de César seguiu-a, como se correndo porta fora para certificar-se se era Brutus ou não, que tão rudemente havia batido, pois Brutus, como vocês sabem, era o anjo de César. Julguem, ó deuses, o quão carinhosamente César o amava. Esse foi o corte mais rude de todos, pois quando o nobre César viu Brutus o apunhalar, a ingratidão, mais forte que os braços do traidor, deveras venceu-o. E então explodiu seu poderoso coração, e cobrindo o rosto com seu manto, bem aos pés da estátua de Pompeu, enquanto o sangue escorria, o grande César caiu. Oh, que queda foi, meus compatriotas! Então eu, vocês e todos nós caímos, enquanto a traição sangrenta florescia sobre nós. Oh, agora vocês choram, e percebo que sentem a força da piedade. Essas são gotas preciosas, almas bondosas, porque choram ao olhar apenas a veste ferida de nosso César. Olhem aqui, aqui está ele, desfigurado como veem, por traidores. Observe como Marco Antônio agora usa a palavra traidores livremente, porque sabe que está em harmonia com as mentes da turba romana. Primeiro ao cidadão, ó espetáculo lamentável. Segundo, ó dia diz. Terceiro, ó dia diz. Primeiro, ó visão mais sangrenta. Segundo, vamos nos vingar. Fosse Brutus um homem sábio, em vez de presunçoso,
A essa altura estaria a muitos quilômetros desse cenário. Todos, vingança, já, buscar, queimar, fogo, matar, assassinar. Não deixemos um traidor vivo. Aqui Marco Antônio dá o próximo passo para a cristalização do frenesi da turba em ação. Mas mestre em venda sagaz que é, não tenta forçar essa ação. Marco Antônio, fiquem, compatriotas. Primeiro cidadão, silêncio aqui, ouçam o nobre Marco Antônio. Segundo, nós o ouviremos, nós o seguiremos, nós morreremos com ele. Com essas palavras, Marco Antônio sabe que tem a turba do seu lado. Observe como ele tira vantagem desse momento psicológico, o momento que todos os mestres em venda esperam. Marco Antônio, bons amigos, caros amigos, não me deixem incitá-los a um acesso tão súbito de motim. Os que cometeram esse ato são honrados. Que aflições particulares eles têm? Ai de mim, não sei, que os levou a fazer isso. Eles são sábios e honrados, e irão sem dúvida apresentar-lhes seus motivos. Não venho, amigos, roubar seus corações. Não sou orador como Brutus, mas como todos vocês sabem, sou um homem simples, franco, que ama seu amigo. E isso sabem muito bem os que deram permissão pública para falar dele, porque não tenho nem sagacidade, nem palavras, nem valor, nem ação, nem expressão, nem poder da palavra, para agitar o sangue dos homens. Eu apenas falo sem rodeios. Digo-lhes o que vocês já sabem. Mostro-lhes as feridas do doce César, pobres bocas mudas, e ordeno-as a falar por mim. Mas se eu fosse Brutus, e Brutus fosse Marco Antônio, ai, Marco Antônio, insuflaria o espírito de vocês e colocaria uma língua em cada ferida de César, línguas que deveriam mover as pedras de Roma para sublevar um motim. Todos, vamos nos amotinar. Primeiro cidadão, vamos queimar a casa de Brutus. Terceiro cidadão, vamos então, vamos atrás dos conspiradores. Marco Antônio, ouçam-me, compatriotas, ouçam-me falar. Todos, silêncio, ouçam Marco Antônio, nobilíssimo Marco Antônio. Marco Antônio, por que, amigos, vocês vão fazer sabe-se lá o que? Porque César merece assim o amor de vocês? Ora, vocês não sabem. Devo lhe dizer então, vocês esqueceram do testamento de que falei. Marco Antônio agora está pronto para jogar seu trunfo, pronto para agir o clímax. Observe quão bem ele agrupou as sugestões, passo a passo, guardando até o fim a declaração mais importante, aquela com que contava para a ação. No grande campo de vendas e da oratória, muitos homens tentam chegar a esse ponto cedo demais. Tentam apressar a plateia ou o cliente potencial e por isso perdem o apelo. Todos, grande verdade, o testamento. Vamos ficar e ouvir o testamento. Marco Antônio, aqui está o testamento, com o selo do César, para cada cidadão romano, para cada homem. Ele dá 75 dracmas. Segundo cidadão, nobilíssimo César, vingaremos sua morte. Terceiro, ó, régio César. Marco Antônio, ouçam-me com paciência. Todos, silêncio já. Marco Antônio, além disso, ele deixou todos os seus passeios, seus bosques privados e pomares recém-plantados deste lado do Tibre, deixou para vocês e para seus herdeiros para sempre prazeres comuns, para passearem e se divertir. Aqui estava um César. Quando virá outro? Primeiro cidadão, nunca, nunca. Venham, vamos, vamos. Queimaremos seu corpo no lugar sagrado, e com a lenha incendiaremos as casas dos traidores. Peguem o corpo. Segundo cidadão, busquem fogo. Terceiro cidadão, arranquem os braços. Quarto cidadão, arranquem bancos, janelas, qualquer coisa.
E esse foi o final de Brutus. Ele perdeu a causa porque lhe faltou personalidade e bom discernimento para apresentar seu argumento do ponto de vista da turba romana, como Marco Antônio fez. Essa atitude indica claramente que ele estava cheio de si, orgulhoso do seu ato. Todos nós vemos hoje em dia pessoas que se assemelham a Brutus nesse aspecto, mas, ao observarmos de perto, notamos que elas não realizam muita coisa. Suponha que Marco Antônio tivesse subido no palanque com uma atitude pernóstica e começado seu discurso nesse tom. Agora, deixe-me dizer a vocês, romanos, algo sobre esse homem, Brutus. Ele é um assassino frio e reticência. Ele não teria ido adiante, pois a turba o teria vaiado. Vendedor esperto e psicológico, prático que era, Marco Antônio apresentou seu caso como se não parecesse ser ideia dele, mas da própria turba romana. Volte à lição sobre iniciativa e liderança e leia de novo. Enquanto lê, compare aquela psicologia com o discurso de Marco Antônio. Observe como a atitude vocês e não eu foi enfatizada. Observe, por favor, como o mesmo ponto é enfatizado ao longo de todo o curso e especialmente na lição 7 sobre entusiasmo. Shakespeare foi de longe o psicólogo e escritor mais habilidoso já conhecido pela civilização. Por isso, todas suas obras baseiam-se no conhecimento infalível da mente humana. Ao longo do discurso colocado na boca de Marco Antônio, você observa o cuidado com que ele assumiu a atitude vocês. Tamanho cuidado que a turba romana teve certeza de que a decisão era dela. Devo chamar sua atenção, entretanto, para o fato de que o apelo de Marco Antônio ao alto interesse da multidão romana foi do tipo astuto, baseado na dissimulação com que homens desonestos muitas vezes fazem uso desse princípio ao apelar para a cupidez e a avareza de suas vítimas. Embora Marco Antônio evidencie grande autocontrole, sendo capaz de assumir no começo do discurso uma atitude em relação a Brutus que não era real, é óbvio que seu apelo inteiro baseia-se no conhecimento de como influenciar a mente da turba romana com bajulação. As duas cartas, reproduzidas na lição 7 deste curso, ilustram de modo bem concreto o valor do vocês e a fatalidade do apelo do eu. Volte, releia as cartas e observe como a carta mais bem-sucedida assemelha-se ao recurso de Marco Antônio, enquanto a outra baseia-se no apelo da natureza oposta. Quer esteja escrevendo uma carta de vendas, pregando um sermão, redigindo um anúncio ou livro, você fará bem em seguir os mesmos princípios empregados por Marco Antônio em seu famoso discurso. Vamos agora voltar nossa atenção ao estudo de como se pode desenvolver uma personalidade agradável. Vamos começar com o primeiro item essencial: caráter. Pois ninguém pode ter uma personalidade agradável sem a base de um caráter sólido e positivo. Pela telepatia, você telegrafa a natureza do seu caráter àqueles com quem entra em contato. E isso é responsável pelo que muitas vezes chamamos de sentimento intuitivo, de que uma pessoa que acabamos de conhecer e de quem não sabemos muita coisa não é confiável. Você pode se embelezar com belas roupas de última moda e se portar da maneira mais agradável no que tange a aparências, mas se houver ganância, inveja, ódio, ciúme, avareza
e egoísmo em seu coração nunca atrairá ninguém, exceto aqueles cujo caráter harmonizam-se com o seu. Semelhantes atraem semelhantes, e pode ter certeza, portanto, de que aqueles atraídos por você são aqueles cuja natureza interior é análoga à sua. Você pode se embelezar com um sorriso artificial que disfarça seus sentimentos e pode praticar a arte do aperto de mãos para conseguir imitar com perfeição o cumprimento de quem é adepto dessa arte. Porém, se essas manifestações externas de personalidade atraente carecem do elemento vital chamado sinceridade de propósito, irão repelir em vez de atrair. A palavra educar tem raízes na palavra latina educo, que significa inferir, extrair, desenvolver de dentro para fora. O homem mais educado é aquele cuja mente foi mais altamente desenvolvida.